Boa noite, estamos começando mais um InfectaCast, o seu podcast preferido, trazendo sempre muitas curiosidades e informações sobre a sua saúde. Eu sou o Christian e será um prazer estar aqui com vocês essa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Alana e nesse nosso programa hoje vamos falar sobre a síndrome da rubéola congênita. Você já ouviu falar sobre a SRC? Bom, hoje no nosso programa nós vamos descobrir um pouco sobre as suas curiosidades, seus sintomas, tratamento e como evitá-la. E trouxemos 3 convidados hoje para falar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre a doença. Sejam bem-vindos, Ana, Lucas e Esther. Boa noite, galera. Gente. Bom, mas afinal, Ana, o que é a síndrome da rubéola congênita? Boa noite, Christian. Boa noite, Alana. Obrigada pelo convite, né? Agradeço muito. É muito bom sempre falar sobre saúde, conscientizar as pessoas. E a rubéola, ela é uma doença que é causada por um vírus. É um vírus da família Togiviridae. Ele é do gênero rubivírus e normalmente é uma doença benigna. Ela é caracterizada muito pela aparência de erupção cutâneas, que são umas manchas vermelhas, assim, entendeu? Não é poucas, normalmente aparecem algumas. Às vezes são poucas também, não são muitas. E vem acompanhada de uma febre baixa, de dores articulares, pode ter uma faringite e também algumas outras adenopatias cervicais. Eu li recentemente alguns artigos que existem algumas pacientes que são assintomáticos, né? Não apresentam esses sintomas e tudo mais, só que isso pode se complicar quando a rubéola acontece durante a gestação, correto? Sim, no primeiro trimestre, se você parar para pensar, no primeiro trimestre de gestação é quando a criança está se formando na barriga da mãe. Então é mais fácil o vírus chegar até ela porque é um ser muito frágil, né? Então, como ela está se formando ali, é mais fácil de chegar o vírus. E pode ocorrer várias coisas, como microcefalia e outros problemas, né? Que pode ocasionar até um aborto e outras coisas, né? E tem outros sintomas também que podem aparecer, são problemas no fígado, no baço. Até mesmo deficiência intelectual, baixo peso, né? E Ana, eu andei pesquisando aqui e vi que a síndrome da rubéola congênita passou a ser uma doença de notificação obrigatória a partir de 1996, não foi isso? Foi ali em 1999, que começou a ficar mais eficiente, né? Com a vigilância epidemiológica que foi integrada ali com a rubéola e o sarampo, porque teve ali os casos em grande quantidade foram juntos, então eles fizeram essa integrada. Ali, depois desse tempo, não foi tão rápido, mas em 2008 que eles fizeram uma campanha muito bem organizada de vacinação, né? Que foi muito mais eficaz essa notificação e tudo, que acabou diminuindo muito os casos, por exemplo, conseguindo até em 2015 basicamente erradicar a rubéola. E voltando um pouquinho mais às complicações, Lucas, você tinha falado que a rubéola congênita, a SRC, ela é uma complicação mais grave durante a gestação, né? Como que ela se desenvolve? Então, ela se torna mais grave, como a Esther estava falando, os primeiros 3 meses de gestação é o período que o feto está se formando. E já tem essa questão de que nos primeiros 3 meses tem um risco de aborto, tem o risco de má formação, então com a rubéola isso piora, porque o vírus consegue atravessar a barreira placentária. E aí, como infecta o feto, ele vem com uma tríade enorme de síndromes, problemas cardíacos, pode causar também problemas de visão. E a deficiência intelectual, que até... Exatamente. Ou seja, então ele é um vírus que ele vai acarretar, né, diversos problemas, né? Tudo junto, né? Inclusive na parte física. E alguns fatores de risco pode ser a idade materna muito jovem, a falta de contato da mãe com o vírus, pode ser por meio da vacinação também, ou seja, se a mãe não tiver vacinada, tem um risco ali maior de ser infectada. Caso a pessoa tenha uma imunodeficiência também, alguma coisa que já deixe o sistema imunológico mais abalado. Umas outras doenças que a gente conhece hoje em dia que deixam assim, o sistema imune um pouco mais frágil. AIDS, por exemplo, né? Que já é difícil uma mulher gestar. Seria pior ainda, por exemplo.
E alguém aqui pode falar um pouquinho mais da morfologia, a transmissibilidade do vírus, como que funciona essa parte? Então, o vírus tem um invólucro proteico com glicoproteína e um envelope lipídico. Contém RNA de fita simples e facilmente destruído por calor, pH e luz UV. O ciclo de infecção seria o período de incubação de 14 a 21 dias. A transmissibilidade máxima seria de 7 dias antes e 7 dias depois da erupção cutânea, que seria o que a Ana falou, que seria as bolas vermelhas no corpo, né, que parecem alergia, né? A replicação inicial seria a nasofaringe e os linfonodos, e a disseminação seria a placenta, os órgãos fetais e outros tecidos. E só acrescentando algumas informações assim sobre essa transmissibilidade, um pouco mais sobre esse vírus, o Lucas ele tinha até dito que esse vírus ele atravessa a placenta, e como ele atravessa essa placenta, ele vai direto até o feto, naquele tecido em desenvolvimento. E infelizmente, hoje em dia a gente ainda não tem uma noção de como esse vírus destrói esse tecido, de que jeito. A gente sabe que acontece uma necrose, mas também temos assim, nas pesquisas, a gente acha que tem muito a ver com a replicação viral, com a inflamação materno-fetal, por exemplo, que ela gera essa inflamação no tecido e com a inflamação vem uma necrose, uma destruição desse tecido, causando até a morte fetal, por exemplo. Pegando o gancho do que a gente estava conversando sobre, né, os sintomas e tudo mais, como funciona o diagnóstico, né, da SRC e como é que a gente faz para que isso seja evitado, digamos assim? O teste é feito a partir da sorologia para identificar anticorpos que são específicos para a rubéola. E logo no início, ali do primeiro ao 28º dia, aparecem os anticorpos do tipo IgM, que é logo após a aparição das erupções cutâneas. E aí, em torno de 10 a 20 dias, aparece o IgG, que é o anticorpo como se fosse a memória do sistema imunológico. Então, se caso no futuro o seu corpo entre em contato com a rubéola, ele já vai saber o que fazer. Ele aparece ali em torno de 10 a 20 dias e após o desaparecimento das erupções cutâneas. Eu vi aqui que existiam algumas outras técnicas para identificar se está com vírus. Quais são essas? Sim, além da sorologia, nós temos também algumas outras técnicas que podem ser a inibição da hemaglutinação, a aglutinação do látex. A imunofluorescência também, né? Sim. E tem a imunoglutinação passiva, que Exato. você pode fazer também. E eu andei pesquisando aqui também e vi que não existe um tratamento específico para rubéola ou para síndrome da rubéola congênita. Existe algum outro tipo de tratamento, paliativo, alguma coisa assim? Acho que o tratamento melhor paliativo é do caso a vacinação, né? Exatamente, como a rubéola e a sua síndrome não tem um tratamento específico, a gente precisa focar na vacinação e no treinamento de profissionais, para a gente poder cada vez levantar mais campanhas, falar sobre a rubéola. Porque mesmo como a Ana disse, que a rubéola é um vírus já erradicado, Sim. Nós precisamos continuar a vacinação para que ele não volte, como por exemplo a coqueluche, que nós tivemos a volta aí agora da coqueluche. E assim, a vacina, nós temos ela no calendário vacinal, né? Sim. E quais seriam essa vacina? Porque eu vi que tem duas formas. Em 2000 nós tivemos a implementação da dupla viral, que ela era aplicada ali em crianças de 1 a 11 anos. E logo em seguida, em 2001, nós tivemos a implementação da tríplice viral. Sim. Que aí ela é aplicada quando a criança atinge ali o 12º mês de vida. E depois você faz um reforço quando ela atinge ali os 4 a 6 anos. E essa tríplice viral, ela também serve para o sarampo. E para cachumba. E para também, cachumba, né? exatamente. Então, já é uma vacina que vai servir para 3 tipos de vírus diferentes. Ou seja, então nós tivemos uma atualização Exato. da vacina que era produzida em 2000 e hoje em dia a gente só utiliza essa Tríplice a viral. tríplice viral. Exato. E como é que anda os dados hoje em dia da vacinação? Depois que fizeram as campanhas de vacinação ali em 2008, vieram vindo, foi para 80% a imunidade, por exemplo. A suscetibilidade a rubéola, né, a contrair o vírus, diminuiu bastante. Ali,
menos que 20%, não lembro exatamente os dados, porque assim, eu acho que eu, pelo menos, não sei se vocês, eu não guardo completamente os dados. Não tem como. Nem o aniversário eu tô lembrando. Eu não guardei nem o nome do vírus. Por exemplo, a taxa de infecção em gestantes caiu, assim, para uns 6, se eu não me engano, de uns 10 para 6. Foi tão grande, né, essas taxas, essas porcentagens caíram tanto, ou a imunidade aumentou tanto, que chegou até ter uma erradicação ali para 2015. Só que, infelizmente, como tinha falado que apareceu o coqueluche de novo, encontraram uma população de pessoas que não estavam vacinadas, por exemplo, há pouco tempo, ali em 2017, 18, 19, ali foi o ano que teve mais surtos por pessoas que não eram vacinadas. Basicamente, perdemos o certificado de erradicação de algumas doenças, porque era um certificado de, por exemplo, sarampo e outras doenças juntas, erradicadas, e nós perdemos e, bom, agora, esse mês mesmo, de novembro de 2024, a gente conseguiu recuperar novamente esse certificado de erradicação no dia, se eu não me engano, 11 ou 12 de novembro desse ano, que assim, é uma coisa muito importante, né? Então, como a Ana falou, a gente conseguiu o certificado de erradicação, né? Então, assim, a gente pode perder ele porque ele não é vitalício, né? Então, se você não continuar tomando a vacina, você nunca, tipo assim, a gente vai ter a doença de novo e vai ter morte de novo, como aconteceu com a Covid, né? Sim. Que matou várias pessoas e o pessoal não tava nem aí, não ligava pra isso, até acontecer várias mortes ao mesmo tempo e começou a ser um surto e começaram a tomar a vacina. Então, assim, a gente recebeu o certificado de erradicação, mas a gente pode perder ele se a gente não tomar a vacina. Exato, e eu acredito, assim, que veio essa onda também de voltar algumas doenças, de pessoas não se vacinarem, porque na época da Covid nós tivemos esse movimento anti-vacina, de falar que a vacina estava adulterada com algumas coisas. Causava o autismo. Então, acho que depois dessa onda veio essa população meio anti-vacina. E a gente também tem que lembrar e dar uma olhada assim na condição do brasileiro, que a gente conhece. A gente sabe que uma mãe não vai ter ali, a maioria, né, não vai ter o acesso a muitos medicamentos e também não vai ter o dinheiro para conseguir ter uma criança, né? Na verdade, o brasileiro de hoje em dia não tem condições de criar uma criança com microcefalia e outros problemas por causa de exames e condições, né, que é muito difícil e muito caro para... E algumas também, às vezes, não se acham no Brasil assim fácil também. Sim, e não só a questão também do tratamento, dos medicamentos serem muito caros, às vezes também a mãe não tem um acesso tão amplo à informação de saber como cuidar daquela criança com alguma anomalia. Sim, e também não só o acesso a essas coisas, mas também a mãe ou o pai, os parentes podem não se sentir bem, ou, por exemplo, uma mãe ter uma depressão pós-parto, ou não ter um psicológico estável para manter aquela criança e acabar abandonando, nem que seja no orfanato, pode abandonar até nas ruas. Isso, infelizmente, é a realidade. Bom, é isso, galera. Estamos chegando ao final de mais um programa. E nós descobrimos hoje um pouco mais sobre a rubéola e a SRC. E vimos que elas causam muitas complicações, não só na vida da gestante, como também na vida do bebê. Então é muito importante que você se vacine, porque ela está erradicada no Brasil, mas ela ainda está presente aí no mundo afora. Então, vacine-se e proteja você e o seu próximo. E é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Agradecemos. E eu vou estar disponibilizando aqui embaixo o documento que os nossos convidados prepararam, com todas as informações técnicas, que tenha as coisas que a gente falou aqui e muito mais. E não esqueçam de continuar acompanhando o nosso canal, que vai ter outros episódios com outras doenças, mais informações, tá? Se inscrevam no canal, deem like e compartilhem. E até o próximo vídeo. Tchau!